Então, onde começa a história de Rodney aqui em Borborema? Até onde eu sei, posso estar falando besteira, mas seu pai já era uma pessoa bem conhecida aqui em Borborema, né? Sim, sim. Começa por mim, que eu sou borboremense nato. Nasci aqui nessa cidade. Então, eu não vim de nenhum lugar, eu nasci aqui. E meu pai realmente, o Bijiquinha, né? Bijiquinha, não me fugiu o nome, mas... Meu pai era conhecido na região, né? Ele era... O Bijiquinha, o nome dele, Bijiquinha, pela estatura dele, né? Que era baixinho? Era baixinho, pequenininho. E ele tinha o carrinho de bode que ele ia para as festas de rodeio, né? Nos desfiles de Borborema e toda a região. Então convidava o clube de rodeio de campo aqui de Borborema e meu pai ia representar com o carrinho de bode. Aí ele cuidava lá dos bodes e cada um tinha um nome, né? Tinha a princesa. Família mesmo. Ele colocava brinco nos bodes, enfim. Aquele cuidado, né? E ele também tinha uma ligação muito grande ele era conhecido na região por fazer umas garrafadas, que chamava garrafadas, ou chama. Ele pegava umas ervas, né, ele manipulava elas para curar asma e bronquite de crianças. Então, nossa, assim, interessante. Muita gente vinha da região procurar o meu pai por conta disso, que né? era tipo um remédio natural, assim. Um remédio natural. Que incrível. E, infelizmente, até comentei com a minha irmã esses dias, que nós não aprendemos esse ofício. Na verdade, eu era criança, então, assim... acabou não pegando esse conhecimento, não pegando, né, esse conhecimento dele, apesar que eu sou professor de arte, como você sabe, de biologia. Então, assim, eu herdei muita coisa das plantas por causa do meu pai, né? Que ele tinha, assim, um conhecimento muito grande com as ervas medicinais. Sabedoria popular, isso aí é muito longo. Sabedoria popular. Vem de muitos e muitos né? anos isso aí. Então, assim... O meu contato com Borborema é desde quando eu nasci, né? Eu nasci no bairro do Corguinho. Eu não vou falar Correguinho porque não é Correguinho, é Corguinho. Corguinho. Né? Em frente à igreja lá. Quando você vai lá pro Rio da Onça, sim, tem uma igreja, não tem? Sim. Eu não me recordo o nome daquela igreja. Eu também não. A igreja mas do eu sei Corguinho, qual que é. A gente passa todo dia lá. Isso. E em frente tinha uma venda que era do meu pai. Aquela venda a princípio era. Antes aquela lá é nova. Sim, tinha uma outra, né? Entendo, mas naquele lugar ali. Naquele lugar. Então eu nasci naquela casa. Naquela casa que está lá, a venda derrubaram, né? E então, assim, tem essa história. Nossa, que interessante. Você nasceu lá mesmo? Lá. Aí, tipo, então você passa todo dia ali do lado do lugar que você nasceu. Aí, que legal. Não, assim, é difícil eu ir para lá. Tá. Quando você vai para os ranchos, alguma coisa assim. Devagar, assim, para ver os lugares. Mas eu não me recordo muito porque eu vim embora de lá com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, para a cidade. Né? Então... Mas assim, eu nasci lá porque minha mãe, ela me teve com 48 anos de idade. Nossa! Ela teve eu mais tarde. Primeiro filho? Ou não, eu fui o último, fui o caçula. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 6. Olha, tem bastante, eu não sabia. Já nem sei se você falar, às vezes eu até conheço um irmão seu, eu não conheço. Irmã. Irmã também? Eu tenho um irmão, mas faleceu há um bom tempo, né? Sim. E quando a minha mãe me teve, por conta... Ela tinha algumas doenças, ela ficou no hospital 2 meses, né? Eu nasci prematuro e uma irmã cuidou de mim nesse tempo que ela ficava no hospital. Então, assim, quando eu morava lá, nesse sítio, né? Então, assim, eu sei dessa história. Né? Legal. Porque, na verdade, assim, eu não me recordo disso porque eu era muito... sim, com certeza. Muito pequeno. Né? Mas é interessante essa Sou conexão, né? Da gema. Nato, da gema. O que você lembra, assim, das suas primeiras experiências aqui na cidade? Escola? Eu sempre estudei na Escola Manuel, porque, na verdade, eu sempre morei ali naquela região do Ouro Verde, né? Ali da Alvorada, na verdade, na Alvorada primeiro, na Rua Fernão Salles. Eu lembro da sua casa na Rua Fernão Salles. Nossa, aquela rua traz tanta recordação para mim, porque foi tão gostosa a minha infância, Eu tinha muitos amigos, né, ali daquela rua, e era muito gostoso, porque o dia que eu não saía, que a minha mãe não deixava sair para fora de casa, não tinha brincadeira, né, porque eu era assim... Eu adorava, eu acho assim que a arte está comigo, me acompanhando desde pequeno. Eu montava com 7 anos, 8 anos, aqueles cirquinhos que a gente colocava 3 estacas, cercava com barbante ou corda ou tira, qualquer coisa, e ia buscar
palha de arroz na máquina do Nossa. seu João Mazzucci, onde é ali agora o Espeto do Cavalo, era uma beneficiadora de arroz que limpava, né? E aquela palha nós colocávamos no nosso cirquinho. Que legal. Então, assim, tinha o palhaço, tinha tudo, malabarista, e as crianças adoravam. Porque, e na verdade, eu não atuava, eu era o dono do circo. Ah, que legal! Isso era legal, né? Porque desde essa época, e quando tinha assim 8, 9 anos, nós cobrávamos ingresso para entrar. Só que você vai rir do ingresso. Uma bala. Uma bala, isso mesmo. Um saquinho de pipoca, até uma caixa de fósforo, né? Porque ninguém dava fósforo pra gente naquela época. Então na época era perigoso tacar fogo nas coisas. E, enfim, mas a gente pedia tinha essas coisas. Tá vendo? A cultura no sangue desde moleque. Você vê que legal, cara? Até hoje eu tenho uma relação muito grande com o circo. O circo eu acho que está dentro da minha vida, é uma coisa assim, meus melhores amigos são circense. Eu tenho uma amiga de circo, que ela assim é como se fosse minha irmã, a gente está longe, mas ao mesmo tempo conectado. Ela fala que pelos laços da amizade a gente pode estar onde for, mas nós temos um laço muito grande, verdade, isso é verdade. Que é a Suquita, a Isiele Ramos de Oliveira, que ela é do Circo Astley, né? E eu tenho muita amizade com o pessoal do Circo Guacira, o ex-Circo Guacira, que depois ele fechou, que o Brasinha, né? Esse pessoal todo, a irmã dele, todo esse pessoal aí, eu vivi dentro do circo. Nós estamos armando um episódio com eles também mais pra frente. Porque é muito legal, muito legal. A Silmara, esses tempos atrás, a Silmara foi num curso lá de teatro explicar como era o circo, foi muito legal. A cultura circense é completamente rica, né, Rod? Sim, sem dúvida. E eu sempre admirei, eu sempre gostei, né? E teve uma época aqui em Borborema que o Circo Guacira vinha, e foi a época das gincanas, né? Então nós formávamos equipe, a nossa era Força Jovem contra a Iesco, que era do falecido Zão Mariano, não sei se você o conheceu. Não conheci. Então assim, na minha equipe estava a Marlene, a Glaucia, esse povo todo. E nós fazíamos essa gincana, o circo lotava, não tinha como. E o circo vinha para ficar 1 mês, 2 meses. Eles acabavam ficando 6 meses aqui. Que legal, porque era muito dinâmico, né? Dava público para eles, né? Eles fizeram aquele circo pequeno, que vivia assim de... o circo-teatro acontecia. Sei, eu tô ligado. Ele fazia aqueles teatros circense. Não, isso é muito aquelas incrível. comédias incríveis, com aquele texto que eu falo que você ri do começo ao fim, né? Então, assim, foi uma experiência para mim muito grande.